Família pra mim representa tudo. Tudo. Família é a base de tudo. É a base de tudo. Tudo. Pra mim, família representa amor, representa tudo. Família é o alicerce do começo. Família é minha raiz. Para mim, a família representa a segurança, né? É no que eu me baseio e de onde vem todos os meus valores. Seu apoio, onde você tem um lugar pra correr, sabe? Seu porto seguro. É um projeto instituído por Deus. Família é só a reunião de pessoas que teve uma origem próxima. Na minha opinião, o amor familiar é a base. Então, uma família sem amor, pra mim, eu acho que não é ideal. Bom, era alegria em tudo. Para mim, a família é onde eu me apoio para todas as decisões que eu tomo. É só para isso a família? Acho que família não é só aquela que é de sangue, é aquelas pessoas que estão com você quando você mais precisa. E quando realmente precisa, tá todo mundo unido, todo mundo junto quando precisa. Porque a gente vive a favor de ver a família feliz, né? Eu acho que cada família é de um jeito, né? Mas o que é família, na realidade? Seja bem-vindo a mais um tempo de reflexão. Que bom que você está com a gente. Nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens, Família Não Tão Moderna. Na mensagem passada, nós começamos a nossa série falando sobre sexualidade. Nós falamos um pouco qual é a nossa visão, qual é o modo que entendemos biblicamente a sexualidade não tão moderna. Como isso faz sentido para a nossa vida e como nós vivemos a partir da visão de Deus sobre a sexualidade. Hoje nós vamos falar sobre os pais, esse tema que é tão importante e profundo nas nossas vidas. E não é só para pai, mas sim para pais e mães não tão modernos. O que é ser pai, o que é ser mãe nos nossos dias de hoje? E esse assunto, ele não é somente para quem é pai e mãe. Lidar com esse assunto para quem é solteiro é você aprender a perspectiva do que Deus espera de você amanhã. Hoje você aprende o que Deus quer que você seja amanhã. Um pai, uma mãe, segundo os princípios e valores do reino dele. Se você é pai, você é mãe, essa mensagem, ela está dentro do teu contexto atual de vida. E você precisa pensar como eu tenho exercido essa vocação na minha vida. Se por acaso também você lida aí com a educação infantil, ou também lida com a educação de adolescentes, de jovens, esse tema tem muito a falar no teu coração. Porque muitos pais, eles vão chegar até você. Muitas crises das famílias vão chegar até você, vão questionar você, e você vai ter o que dizer a elas, baseados em princípios e valores sólidos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então essa mensagem também é para você. Quais são os maiores desafios de ser pai e mãe nos dias atuais? Pense um pouco a respeito disso e até escreva aqui no nosso chat quais são as nossas preocupações, uma vez que somos pais, mães ou amigos de pais e mães. Esse questionamento, essa preocupação, ela é respondida por Deus dando um direcionamento para o seu povo, lá no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio orienta pais a educarem os seus filhos, orienta os pais a amarem a Deus. A principal função deste livro é olhar para nós e ensinar como nós devemos andar nos nossos dias. E o primeiro passo é entendermos os conselhos que a Bíblia tem a nos dizer. Embora a família moderna ela tenha mudado muita coisa e gerado grandes desafios para cada um de nós, a família dos pais não tão modernos, primeira coisa,
eles amam profundamente a Deus. Olha só que o livro de Deuteronômio fala para nós. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Moisés está escrevendo isso. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E ele continua: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Eu não sei se você prestou atenção, mas quantos princípios valiosos existem nesses versículos. Moisés está diante do povo, escrevendo para eles algumas diretrizes, alguns princípios, alguns valores. Para aquele povo que saiu do Egito, aquele povo que foi liberto e estava imerso em uma cultura totalmente diferente daquilo que Deus queria que eles vivessem. E agora Deus dá caminhos, direções, orientações de como eles vão se portar quando eles chegarem nessa terra que Deus prometeu para eles. Quando vocês entrarem nessa terra, vocês precisam se lembrar dessas leis. Era isso que Deus estava falando para eles. Destes mandamentos, dessas minhas orientações. E quando vocês fizerem isso, tudo lhe irá bem. Se vocês ouvirem o que eu estou dizendo, é isso que Deus está falando. Vocês terão vida longa, eu vou estar com vocês, eu vou abençoar vocês. E de repente, chega nesse versículo tão especial para o povo judaico. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Mas o que isso tem a ver com ser pai e mãe? Para você conseguir ensinar alguém, passar algo para alguém, primeiro você precisa avaliar o seu coração, as suas intenções, a sua motivação. Porque esse versículo ele começa com uma razão por detrás desse mandamento. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Se você quer que os seus filhos entendam isso, que a sua família entenda isso, isso é uma cosmovisão que faz você enxergar todas as decisões que você vai tomar na sua vida e na sua família, respondendo a quem você está ouvindo, quem é o teu Senhor. Quem é aquele que dá as diretrizes, as orientações, que aponta os caminhos para você, para que você possa seguir? É Deus. A quem você está dando ouvidos? Nós estamos imersos numa cultura onde tudo se levanta para se tornar um ídolo em nosso coração. Uma cultura que constantemente nos desafia a abandonar esses princípios e esses valores e começar a viver esse relativismo, onde a moralidade é relativa, onde não existe mais padrão de certo ou errado. Nós somos desafiados o tempo inteiro a não ter Deus como único Senhor e passamos a criar a nossa própria cosmovisão de vida e orientar a nossa família a partir dessa cosmovisão distorcida. Você ama a Deus, você ama de todo o seu coração, ama com a tua força e entendimento, você ama a Deus. E amar a Deus aqui quer dizer amá-lo com as raízes mais profundas da sua vida. Significa amar a Deus em todos os aspectos da sua vida. Antes de você pensar na criação de filhos, você precisa pensar no seu coração, fazer uma autoavaliação. Deus nos ama, isso é fato. E a Bíblia afirma mais de 800 vezes que Deus nos ama. E Ele está dizendo para pais e mães aqui,
antes de ensinar os seus filhos sobre mim, me ame. Ame o Senhor, o seu único Senhor. Ele tem que ser único para você. Nós estamos vivendo um colapso da família. Sabe por quê? Porque existem muitos falsos deuses em nossa sociedade pós-moderna. E Deus tem deixado de ser o único Senhor nos nossos corações, nos corações das nossas famílias. Falsos deuses têm se levantado. Deuses como o sexo, o dinheiro, o poder, a supervalorização da imagem, a carreira profissional e tantos outros. Tantas coisas que têm tomado o lugar deste único Senhor e Deus em nossas vidas. E a Bíblia é enfática em dizer que o amor, ou amar, é uma decisão. Tem mais a ver com a obediência do que o sentimento. E se você ama, você obedece, você confia, você entrega todo o seu coração, as suas emoções, toda a sua alma, a sua espiritualidade, todas as suas forças. E ele diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Como que você vai ensinar algo para os seus filhos, para os seus netos, para os seus primos, para os seus sobrinhos, se isso não habita o teu coração? Deuteronômio fala isso de uma forma muito séria. E ele diz para aquele povo: amarre-as como um sinal nos teus braços e prendas na testa. Escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ele está dizendo que todas essas palavras, elas precisam estar em seu coração, que elas estejam com você de forma visível. Nós não podemos esquecer delas em nenhum momento. Mas existe um princípio aqui. E qual é este princípio para mim e para você? Amarre-as como um sinal nos braços, que aquilo que você faz demonstre o amor que você tem por Deus. Braços é aquilo que você usa para agir, para fazer, para trabalhar. Então o amor que você sente por Deus, ele precisa ser demonstrado por aquilo que você faz. Prendas na tua testa, porque esses princípios, esses valores, eles precisam estar naquilo que você pensa. A tua mente tem que ser cheia desses princípios e valores que são carregados deste amor que você tem por este Deus. Escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Isso significa como a tua família, os teus vizinhos, os teus amigos, os teus parentes, quando visitam você, como eles enxergam o teu lar. Esses princípios, esses valores, eles externalizam o teu amor por Deus. Eles estão visíveis na sua vida. As pessoas que visitam a tua casa, como elas se sentem? Elas compartilham disso. Quem sabe elas te procurem para dizer: olha, vem cá, você tem esses princípios tão fortes, tão poderosos na sua vida, eu queria falar com você sobre isso, diante de um problema que está passando comigo, que está passando na minha família. Eu quero abrir o meu coração para você, me ajuda. É visível isso? O nosso amor a Deus, ele afeta todas as áreas da sua vida. A Bíblia, em Provérbios, ela nos orienta o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo deixa bem claro que nós ensinamos a criança enquanto nós estamos aonde? No caminho. Ensina a criança no caminho. Enquanto nós caminhamos com ela, enquanto nós vamos com ela, enquanto nós andamos com elas, nós ensinamos. Porque o amor que existe em nosso coração, ele é externalizado. Tem até uma frase de um autor desconhecido que diz o seguinte: o que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Porque aquilo que nós fazemos, aquilo que é visível, ele é muito mais forte e poderoso do que aquilo que a gente fala. Deuteronômio fala que um dia essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, eles vão ficar curiosos.
E eles vão chegar até nós, porque estão vendo algo na nossa vida. E o texto fala, no futuro, quando o seu filho lhes perguntar o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês. E o texto vai continuar falando. Então vocês vão dizer isso. Uma coisa é fato. Um dia eles vão perguntar, um dia eles vão chegar naquela fase do porquê. Mamãe, por quê? Papai, por quê? Não é assim que você fala de vez em quando, olha, não pode fazer isso. E aí você ouve aquela resposta, mas por quê? Você não pode em tal lugar. E aí sempre você ouve a mesma pergunta. Mas seus filhos, eles vão chegar um dia e perguntar a você, mamãe, por que você age assim? Papai, por que você fez isso com aquela pessoa? Mamãe, por que você falou isso? A Bíblia fala que um dia nós vamos ser questionados. Um dia eles vão perguntar. Mas sabe o desejo do coração de Deus para cada um de nós? É que o nosso estilo de vida e o amor que nós temos por Ele seja tão evidente, tão forte, que o nosso estilo de vida suscite perguntas aos nossos filhos. E essas perguntas serão grandes oportunidades para que a história de Jesus, a história da cruz, a história da redenção, os princípios e valores que dão sustento para a nossa vida, sejam compartilhados, sejam contados para eles. Se nós não ensinarmos os nossos filhos, se nós não respondermos a essas perguntas, sabe o que vai acontecer? O youtuber lá vai responder. Se nós não ensinarmos os nossos adolescentes e os nossos jovens, as músicas vão ensiná-los. Se nós não ensinarmos aqueles que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade, os amigos vão ensinar. Até mesmo as filosofias que negam a existência de Deus e colocam Deus de escanteio, vão ensinar sim os falsos conceitos, os princípios e valores contrários à cosmovisão cristã. A primeira coisa que precisamos aprender, nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E essas palavras, elas precisam estar dentro de cada um de nós. Mas pais não tão modernos, além de amar a Deus sobre todas as coisas, eles têm uma atitude não passiva a tudo o que acontece na sua vida. Pais não tão modernos, eles assumem a sua responsabilidade. O texto é muito claro quando diz para nós o seguinte: ensine-as com persistência a seus filhos, ensine essas palavras com persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Fale disso com eles, converse sobre isso com eles, ensine isso para eles. E em uma outra tradução diz, você deve ensiná-las diligentemente a seus filhos. Nós hoje passamos por uma crise, a crise da terceirização do ensino, porque se eu não consigo, eu não faço. Alguém vai fazer, e aí eu passo para alguém fazer. E hoje, cada vez mais cedo, os nossos filhos eles saem debaixo da nossa proteção, do nosso ensino, da nossa tutela, e vão para creches, para escolas, e vão para lugares onde você não necessariamente vai estar presente. E também nós estamos vendo que as conversas, elas diminuíram, os diálogos diminuíram. Existem pais que acham que essa função de ensinar os princípios, os valores de Deus para os seus filhos é uma tarefa da igreja. Olha, eu preciso levar meu filho para a igreja, porque eu levando meu filho para a igreja, alguém vai ensiná-los sobre isso. Ou talvez, olha, eu não sei fazer isso, então eu vou pedir para alguém fazer. A grande questão aqui é que ser pai e ser mãe é uma grande responsabilidade que foi dada a nós. É uma grande responsabilidade que Deus colocou na sua mão. A Bíblia fala que é você que deve ensiná-los. É você pai, é você mãe.
que precisa sentar com seus filhos, conversar com eles, ensinar os grandes princípios e valores de Deus. Mas isso requer de você uma coisa, que você esteja presente na vida deles. Como você vai conversar, dialogar, ensinar os seus filhos se você não tem tempo com eles? E o grande problema que emerge da nossa sociedade, nessa relação de qualidade e quantidade de tempo, é que a vida ela é muito corrida para os pais de hoje em dia. A agenda nossa está muito lotada. Nós não conseguimos mais sentar com os nossos filhos, ter um tempo de qualidade com eles, porque a nossa agenda demanda de nós muito mais tempo que nós imaginávamos, fazendo N coisas. É claro que com a pandemia, a quarentena nos fez ficar mais tempo com os nossos filhos. Mas para você, qual foi o saldo positivo disso? Como foi a sua experiência a respeito disso? Na normalidade, acontece que os nossos filhos, muitos filhos, passam a maior parte do tempo na escola, das 7 da manhã até as 6 da tarde, muitos deles. E o tempo de qualidade com eles se torna curto. E um outro desafio que temos para poder balancear e cuidar com o uso do nosso tempo é a tecnologia. E este é um grande mal do nosso século. Porque o que era para ser bênção tem se tornado um grande mal para muitas famílias. Porque cada vez mais cedo os filhos eles possuem celulares. E é claro, eu não estou dizendo que isso é pecado. Não. Cada vez mais cedo as crianças interagem com iPad, com celulares, com a tecnologia. E às vezes elas sabem mexer muito mais do que nós. Não é uma ou duas vezes que eu já vi pai e mãe perguntando: ô filho, vem me ajudar aqui, mexendo nesse negócio. E são crianças de 6, 7 anos. Realmente elas estão muito espertas nessa área de tecnologia. Mas aquilo toma um tempo da criança. Porque o YouTube ele atrai, os vídeos atraem, os grandes influencers, os influenciadores das mídias sociais. E eles falam muitas coisas. Olha, você precisa ser assim. Olha, você precisa ter isso. Você precisa comprar aquilo. Olha, você precisa estar na última moda. E cada vez mais cedo as crianças, adolescentes e jovens estão sendo impregnados com isso. E quando você quer um pouquinho de sossego, você diz, olha, vai lá, liga lá para ele no YouTube, deixa ele assistir um desenho, estou cansado. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. Mas existe uma outra negligência. Não são só eles, não, que estão com a tecnologia o tempo todo. Nós sentamos em casa com os nossos celulares, com os nossos computadores e nós ensinamos a eles que eles têm que ser assim. Eles precisam estar conectados. Nós ficamos o tempo todo no WhatsApp enquanto estamos em casa. E o que eles estão aprendendo com isso? Fiquem no celular, porque isso é bom. Papai e mamãe faz. Nós somos os maiores exemplos que eles têm. Eu assisti esse vídeo essa semana e eu achei muito interessante o que essa escola faz. Uma publicidade aí para os pais. Olha o que eles fizeram. Você não prefere que eu volte depois? É sério, você saiu. Eu vou sair e depois eu volto. Não me pode deixar para outro horário. Não leva mal, mas eu, sinceramente, eu não tô achando interessante eu ficar aqui. Quando eu crescer, quero guardar muitas lembranças da gente juntos. Mas para isso, vê se você guarda um pouquinho o celular e fica mais comigo. Te amo. Isso até foi matéria do jornal El País. E eles publicaram um artigo dizendo: pais,
Largue esse celular e dê atenção aos seus filhos. E nesse artigo está dizendo que é cada vez mais frequente ver pais e mães distraídos com seus telefones, na hora em que deveriam dar atenção aos seus filhos. E tem pais que acham, nossa, mas o meu menino é muito levado, ele é muito bagunceiro. Será que ele não está querendo chamar a sua atenção? Uma campanha do Conselho Regional de Medicina aqui do Paraná divulgaram imagens dizendo que precisamos mobilizar os pais e mães a saírem de frente da tecnologia e gastarem tempo com seus filhos. Olha essa imagem que diz: 83% das crianças se sentem trocadas por um celular. E você preocupada com o tempo que passa fora de casa? Essa campanha tem essa outra imagem também. Tem gente solicitando a sua amizade dentro de casa. E muitas vezes não são só crianças, mas adolescentes, jovens, que estão clamando por um tempo de qualidade conosco. E nós não percebemos isso. Qual é o tempo que nós estamos dedicando aos nossos filhos? Quanto tempo nós passamos com eles? O livro da biografia de Steve Jobs, ele vem trazer uma coisa muito contundente. E recentemente saiu numa publicação de uma revista. O livro Steve Jobs, de Walter Isaacson, revela que foi o fundador da Apple que procurou o biógrafo. O motivo desse livro? Queria que meus filhos me conhecessem. Ele precisou escrever uma biografia para que um dia os filhos dele soubessem quem ele é. Eu não sei se você já assistiu esse filme, Alice através do espelho, mas tem grandes lições sobre o tempo neste filme. E uma das frases que é dita nesse filme é a seguinte: sempre pensei que o tempo tira de mim o que eu amo, mas o tempo dá antes de tirar. Cada dia é um presente, a cada hora, a cada segundo. Talvez o tempo que você tem gasto com a sua família, os teus filhos, com os teus pais, com os teus irmãos, tem sido cada dia mais escasso. E essa cultura, ela tem feito isso com as nossas famílias. E não é somente no Dia das Mães, no Dia dos Pais, em um aniversário, no Natal ou no Réveillon, que nós devemos investir tempo com a família. Não! Nós precisamos entender o princípio que está por trás desses versículos em Deuteronômio. Quando Deus orienta a nós, o povo dele, gaste tempo, invista tempo com os seus. Quando você se levantar, quando você se deitar, quando você estiver assentado à mesa, fora dela, onde você estiver, converse sobre os princípios e valores de Deus, que vão firmar o coração dos seus filhos naquilo que é seguro, naquilo que vai protegê-los, salvá-los de todos os desafios que nós temos conversado aqui. Nós queremos que os nossos filhos sejam protegidos e guardados, mas nós não fazemos o movimento de guardá-los. Quantas vezes nós sentamos e perguntamos para eles o que vocês têm ouvido na escola? E se por acaso eles têm ouvido algo que contraponha aos princípios e valores do reino, por que não uma conversa aberta, uma conversa franca, dizendo para eles: olha, a Bíblia, ela diz assim. Olha, é isso que nós acreditamos, é isso que nós seguimos. Nós estamos vivendo num mundo de perguntas. Nós estamos num mundo onde a pessoa vai fazer aí um cursinho pré-vestibular e ela se depara com um ataque de todos os lados. Questionamentos à sua fé. São ideologias, filosofias, questionando o tempo todo o seu coração e dizendo: por que você acredita nisso? E os nossos jovens estão nesse contexto. Mas quanto tempo nós temos sentado e conversado com eles? Quantas vezes nós abrimos a Bíblia para dizer: é isso que Deus diz? É isso que Deus está nos mostrando? É para este lado que Deus está nos levando? Tempo de qualidade, tempo eficaz. Um projeto muito bacana que até estamos estudando para aplicar aqui na nossa igreja é um projeto que se chama Pense Laranja, onde coloca a igreja como parceira dos pais na educação cristã.
E uma pergunta bem interessante que é feita diz respeito como me tornar um pai laranja, uma mãe laranja. E eles falam uma coisa muito interessante. Os pais devem participar de forma ativa da formação espiritual dos seus filhos. Eles não só devem educar os filhos, mas criar estratégias para conectar a sua família a uma comunidade mais ampla. Ninguém tem maior potencial para influenciar os seus filhos do que você mesmo. A influência dos pais é mais eficaz quando exercida em parceria com uma comunidade mais ampla. E preste atenção nessa última frase. Mas muitos pais acordam um dia e descobrem que economizaram justamente nos relacionamentos que haviam declarado ser a sua prioridade constante. Responder o que é prioritário para nós é muito fácil. O difícil é quando isso ocupa um lugar ali na sua agenda e você diz, hoje a minha família vai se reunir em volta da mesa e tal hora da noite nós vamos sentar para conversar. Quem é Jesus? Quem é Deus para nós? Qual é a nossa opinião sobre determinado assunto? O que diz esse versículo? São perguntas tão importantes para serem discutidas em família. Qual é o princípio que está embutido aqui? Se nós não fizermos isso, um dia nós vamos olhar para trás e vamos acordar e descobrir que nós economizamos justamente naquilo que nós não deveríamos. Querido pai, querida mãe, às vezes nós queremos que os nossos filhos cresçam amando a igreja. Nós queremos que quando eles se tornarem adolescentes e jovens, eles queiram estar no ambiente da igreja, da comunidade, que eles queiram estar aqui, que isso seja tão prazeroso para eles, que se torne algo indiscutível na vida deles. Nós desejamos isso, nós queremos isso, mas muitas vezes nós não fazemos isso. Nós queremos que os nossos filhos amem a igreja, mas nós não estamos aqui. Nós não ensinamos na prática o que é amar uma igreja, o que é amar a comunidade, o que é amar as pessoas. Nós queremos que os nossos filhos aprendam a amar a Bíblia, mas nós não sentamos em casa visivelmente para eles olharem para nós e dizer, olha o que o papai, o que a mamãe está fazendo. Olha, eles fazem isso todos os dias, eu preciso aprender o que é isso para fazer também. Nós queremos que eles orem e que tenham um princípio da oração nas suas vidas. Mas muitos de nós nunca fizemos uma oração com eles. O primeiro princípio é que você ame a Deus. Porque se você não amar, você não consegue passar isso para ninguém. O segundo princípio é que você assuma essa responsabilidade. A responsabilidade que Deus te deu de ser pai, de ser mãe, de ser avó, de ser avô, de ser tio, de ser tia. Deus colocou pessoas na sua família para que você, que conhece os princípios e valores dele, influencie essas pessoas. Saia do celular, saia do computador, use isso com moderação. Invista no seu casamento. Invista tempo com a sua família, invista nos seus filhos, invista na sua mãe, no seu pai, enquanto é tempo. Ou nós obedecemos ao que Deus nos propõe e tudo nos irá bem conforme Ele nos propôs, ou nós vamos colher frutos pesados da nossa desobediência. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você crê nisso? Então nós precisamos levantar do nosso lugar, deixar o nosso celular e começar a ensinar as nossas crianças. Um terceiro princípio que chama muito atenção nesse texto é que pais não tão modernos exercem autoridade. A autoridade que Deus deu para vocês. O texto, o mesmo versículo diz, ensine-as com persistência a seus filhos. Uma outra versão, uma outra tradução, traz uma palavra muito forte. Tu as inculcarás a teus filhos. E essa palavra é forte, porque essa palavra ela quer dizer ensine incisivamente. Não canse de falar, não canse de repetir, não canse de contar essa história. Você precisa contar essa história de quem é Jesus na tua vida,
na tua família e dos teus filhos. Você precisa entender que fazendo isso, você está ensinando o caminho para eles. Ensine, insista. Foi nos dado uma grande autoridade e nós precisamos exercer essa autoridade porque foi Deus que nos deu. Hoje nós vemos uma quebra de autoridade muito grande dentro das nossas casas, dos nossos lares. A falta de limite dos nossos filhos e a reação dos pais a essa falta de limite são um dos maiores problemas dentro das famílias. Nós estamos vivendo uma era difícil e eu não sei se você conhece, já está diagnosticado e tem se falado por todos os lados sobre a síndrome do imperador, que é quando o seu filho é um tirano dentro de casa. É quando ele assume uma posição que ele não tem. E esse artigo que saiu na revista El País, ele fala sobre essa síndrome e como os casos, os números só estão aumentando. As crianças e os adolescentes abusam dos seus pais sem a menor consciência do que eles estão fazendo. Mas os pais também têm tido reações totalmente contrárias àquilo que Deus espera que tenhamos. Talvez por falta de tempo dos pais em casa, porque os pais estão ali sempre ausentes. E aí então, para diminuir esse sentimento de culpa, pelo tempo que ele passa longe da criança, ele começa a fazer os caprichos, e são presentes, e faz tudo o que a criança quer. Eles não estão em casa o dia todo. Ele chega em casa, ela já está dormindo. Ele sai de casa cedo, o filho ainda está dormindo. E ele não vê ela, talvez a semana inteira, e por causa disso, ele começa a fazer tudo o que a criança quer. E é uma falta de limites, uma total impunidade. Nenhuma criança nasce um tirano, um imperadorzinho dentro de casa. Mas isso acontece porque os pais adultos não assumem sua posição de autoridade, de educador para esses meninos, para essas meninas. E o resultado é que nós estamos colhendo filhos mimados, que não respeitam nem os pais dentro de casa, nem os avós fora de casa, e muito menos os professores, as autoridades da cidade. Nós estamos colhendo isso. Tem criança que não sabe mais o que é hierarquia, não sabe mais que existem pessoas que são autoridade na nossa vida. Imagine qual é o conceito da autoridade de Deus que essas crianças elas vão ter. Essa geração que nós estamos educando e vivendo essas crises, ela vai chegar daqui 10 anos como uma geração que vai governar o nosso país. Daqui 20 anos, talvez, essa geração que vai dar aula nas universidades, essa geração que vai dar aula nas escolas. Qual é a noção de autoridade de Deus na vida dessas crianças? Uma vez que nós não sentamos, nós não dedicamos tempo a eles, e nós não mostramos para eles o que é prioridade, o que é o principal. Mário Sérgio Cortella, um filósofo e educador, ele tem uma frase que fala o seguinte: a família, ela não pode ser uma ditadura, mas ela não é uma democracia, ou ela não pode ser uma democracia. Nós precisamos aprender isso. Deus deu a vocês pais, autoridade para serem pais. Deus é um pai amoroso e por amor aos seus filhos os disciplina, diz não para eles, coloca limites. Deus desde o princípio tem dito, não faça isso, não vá por esse caminho, não diga isso, não pense assim. Os próprios 10 mandamentos começam com o quê? Não! Muitas vezes nós perdemos a mão no trato das nossas crianças, em não educar e estabelecer limites a elas. A Bíblia nos ensina que devemos dar limites às nossas crianças. Nós devemos colocar limites a elas e mostrar, até aqui você vai. Elas não nascem com esses limites. Quem impõe esses limites é você, pai. Quem impõe esses limites é você, mãe. E hoje parece que a nossa geração de pais temos medo de frustrá-los, de decepcioná-los, de feri-los com os limites que Deus fala para que nós colocássemos na vida deles. Pais não tão modernos exercem a sua autoridade. Deus amou o seu povo e revelou a sua vontade através de muitos nãos.
Muitos limites foram estabelecidos. A Bíblia, ela fala para filhos honrarem os seus pais. E isso é um chamado de Deus. Mas a Bíblia fala também que nós, pais, devemos educar os nossos filhos. E entenda educar como dar para eles limites necessários, para que eles possam suportar tudo que eles vão enfrentar na vida adulta. Sabe por que hoje nós temos muito adolescentes? Talvez porque até hoje eles não receberam os nãos necessários para aprender a suportar os sofrimentos que a vida nos impõe. Nós privamos as nossas crianças dos limites. E existe uma geração nascendo que é tão instável emocionalmente que, mesmo sendo inteligentes, eles não sabem lidar com os problemas da vida. Por isso, exerça a sua autoridade. Deus quer que sejamos assim. Dê limites. E um último ponto para nós encerrarmos. Os pais não tão modernos, eles são perseverantes. E esse versículo novamente diz: ensine-as com persistência seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Ou seja, você precisa investir, persistir, perseverar. Você não pode desistir do seu filho. Você não pode abrir mão dele. Você não pode privá-lo de receber o que Deus deu para você dar a ele. O amor, o afeto, o limite, a repreensão, a correção, o ensino. Por isso, não prive os seus filhos disso. Invista em seu filho o tempo todo, a todo momento. Existe um livro sobre evangelismo infantil, onde esse autor, o Lionel, ele coloca a idade em que as pessoas se renderam a Cristo. Ele fez uma pesquisa ali na região da sua igreja local e os dados mostram que para 85% das pessoas a idade foi entre os que tinham 5 e 15 anos. E os dados mostraram também que 10% foram aqueles que tinham entre 15 e 30 anos de idade. E somente 4% aqueles que tinham mais de 30 anos. Mas por que eu estou mostrando esses dados aqui? Que são dados de uma cultura diferente, de uma cultura norte-americana. Mas tem algo a dizer para nós. A fase dos 5 aos 15 anos é a fase mais crítica, que precisa mais da nossa presença, do nosso tempo, como pais influentes na vida dos nossos filhos. É nela que você se torna o padrão, o modelo, a referência do que é ser uma pessoa, um cristão, um discípulo de Jesus. Nós ensinamos muito mais com aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. Não que não seja necessário falar, porque a todo momento a Bíblia está nos dizendo: ensine, ensine, ensine. Mas preste atenção, 85% entendem o que é o Evangelho dos 5 aos 15 anos de idade. Talvez seja essa fase que nós estamos arrumando todas as atividades necessárias para que ele se torne um bom profissional. Mas nós estamos esquecendo de cuidar do seu coração. Não adianta criarmos grandes profissionais, mas não discípulos de Cristo, pois assim nós não estaremos cumprindo com o nosso propósito como pais e mães. E a pergunta é: qual é o maior propósito para a vida dos nossos filhos? Qual é o seu sonho? Onde você quer que eles cheguem? Uma página da CNN publicou essa matéria: Como criar o próximo Steve Jobs. É um artigo publicado que mostra que assim que Steve Jobs morreu, já se discutia nos Estados Unidos quais seriam as formas para que um novo Steve Jobs fosse criado. Quais são os caminhos para a gente fazer crianças a serem como ele? Quais são as estratégias? E as pessoas não perceberam, mas naquela região, uma grande região, ali do Vale do Silício, nos Estados Unidos, após esse movimento que houve, estudantes começaram a sofrer tanta pressão que houve um surto de suicídio adolescente naquele lugar. E quando entrevistados, os adolescentes ali, eles diziam o seguinte: olha, a gente está sob grande pressão para ter sucesso e ser bem-sucedido profissionalmente. E quando eu chego em casa, ao invés de celebrar quem eu sou, o que eu estou fazendo de bom, meu pai olha para mim e pergunta qual foi a nota da minha prova de matemática. A pressão pelo sucesso, a pressão pelo êxito, as ameaças emocionais, esse sistema de grande competição.
Aquela região do Vale do Silício é onde ficam as maiores empresas tecnológicas do mundo. As pessoas pagam caríssimos para morar ali naquele lugar. E as pessoas pagam mais caro ainda para os seus filhos estudarem naquelas escolas. E ainda dizem para elas, olha, vocês precisam ser os próximos Steve Jobs. Vocês precisam ser o próximo gênio. Mas o que nós queremos? Somente formar excelentes profissionais? Se nós queremos discípulos de Jesus para o futuro dos nossos filhos, nós precisamos nos esforçar mais. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E o nosso coração tem que estar muito bem pautado para essa realidade. Nós precisamos exercer a nossa autoridade, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades e nós precisamos perseverar. E a maior alegria que um pai e uma mãe pode ter é levar o seu filho, a sua filha e dizer para Jesus, eu trouxe eles comigo, Senhor. Aqui estão meus filhos, eles são discípulos teus. Esta é uma grande vitória. Que seja essa a nossa grande conquista, batalhada, suada, persistida todos os dias. Não será fácil, não é fácil, mas persista, insista, porque se os princípios de Deus forem ensinados aos corações das crianças, quando elas se tornarem velhas, elas não se desviarão deles. É uma promessa de Deus. E eu queria encerrar este momento convidando você a fazer 3 orações. A primeira delas é dizer para Deus, eu quero o que o Senhor quer para os meus filhos. E se este é o teu propósito, você precisa mudar a sua agenda. Priorize na sua agenda a formação espiritual dos seus filhos. E uma segunda oração, faz meu filho conhecer o seu amor. Eu posso ter errado, ele pode estar longe e distante, mas eu sei que existe perdão e chance dele ter uma nova vida. E uma terceira oração, me ajuda, Senhor. Ajuda-me a influenciar pessoas com o seu amor que um dia me alcançou e que as pessoas ouçam, vejam e sejam impactadas com o seu amor em mim, na minha família, nos meus filhos, nos meus netos. E eu queria convidar você a fazer essas orações. Nós vamos ouvir uma canção antes de encerrar este momento. E depois nós vamos orar juntos. Durante essa canção, derrame seu coração diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Até 1000 gerações.
gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, Feche os olhos neste momento. Vamos falar com Deus, Criador. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor. Nos ajude, Senhor, na criação e educação dos nossos filhos. Nós queremos que o Senhor quer para os nossos filhos. Faz, Senhor, o que o Senhor deseja. Que possamos, Senhor, a cada dia influenciá-los com autoridade, Senhor, sem passividade. Nós queremos, ó Pai, orar pelos nossos filhos, para pais que estão com seus filhos, muitas vezes longes, distantes de Ti. Que o Senhor restaure-os e os traga, Senhor, de volta para os Teus caminhos. Ajuda-os, Senhor. Ajuda-nos também a influenciar pessoas ao nosso redor com o Seu amor, com o Seu amor que um dia nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Esta é a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, o poder do Santo Espírito seja sobre a sua vida e sua família, agora e para sempre.
Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima mensagem. Forte abraço.